Jesus, glória a Deus, amém, irmãos? Irmãos, nós temos algumas atividades para acontecer ainda esse mês, e eu queria destacar duas em especial, que seria, na verdade, eu queria passar 3 avisos. Irmãos, na próxima quinta-feira, nós não vamos ter o nosso culto de quinta, tá? Então, quinta-feira agora nós não teremos o nosso culto, amém? Então, fica ligado, quinta-feira agora, porque nós vamos ter no próximo final de semana, o nosso culto de ceia. Nós vamos ter 2 cultos, amém? Glória a Deus, aleluia, o culto das 10 horas e o culto das 18 horas. Então, quinta-feira agora não teremos o nosso culto de quinta, amém? Na sexta-feira nós vamos ter, vocês já viram ali no nosso vídeo, nós vamos ter a reunião dos empreendedores, aleluia, glória a Deus, tá? Então, sexta-feira às 19h30, vai ter um momento aqui, um coffee break, vai ter um tempo de network para você se comunicar e você criar laços com outros empreendedores, e nós vamos daí ter uma palavra direcionada para você que é empreendedor, você que deseja, às 20, então às 20, falei 19h30, então às 20 horas ali, então vai ser com esses 2 caras aqui, ó, o Eloilson e o Robson, vai ser uma bênção, então não fique de fora, amém? E no sábado nós teremos o nosso culto de casais, amém? Aleluia, glória a Deus, então você casal, você que noivo, e você também fominha, quer participar, fica também aí o nosso convite para você, o nosso culto de casais às 20 horas também, nos próximos sábados. Então essa é a programação para esse mês, lembrando que nós temos algumas atividades para acontecer mês que vem, e vamos estar já chegando a um mês mais ou menos do nosso retiro, vocês viram ali o vídeo, tem visto nós falarmos bastante sobre isso, nosso retiro de integração. Então fica aí também você que quer participar. Para a equipe de trabalho, nós já encerramos as vagas, talvez se nós possamos abrir uma fila de espera, mas as vagas estão fechadas, e você que quer participar, as vagas estão encolhendo, então não deixe para a última hora, vai ser muito bom para a sua vida, tenho certeza disso, amém? Glória a Deus. Queria honrar aqueles que nos visitam pela primeira vez aqui. Tem alguém que nos visita? Levanta a sua mão bem alto assim. Primeira vez na igreja. Glória a Deus. Ali também. Tem uma salva de palmas. Glória a Deus. A nossa equipe de voluntários vai te orientar. Para nós é uma alegria recebê-los aqui. Eu também já queria liberar as crianças para o Ministério Infantil, para o Alcance Kids. Então as crianças também estão liberadas. Amém? Também queria agradecer e honrar a equipe de louvor aqui, acho que eles estão lá atrás, mas nós temos os irmãos que nos servem hoje aqui da Alcance Pinhais, que estão aqui conosco, nos abençoando, e somos muito abençoados, amém? Quem que é muito abençoado aqui, Então, que louvor maravilhoso, Hoje também estreamos aqui, a bateria dentro do aquário, o baterista está preso agora, Então, aos bateristas aí, porque eu já fui baterista, não sei se vocês sabem, mas eu era baterista, mas no meu tempo não era tão bonito assim, não tinha uma luzinha dentro e tal, não tinha, glória a Deus, hoje eles vivem no tempo da graça, no meu tempo era do tempo da lei, aleluia. Irmãos, para nós é uma alegria, nós estarmos celebrando, e esse mês nós trabalhamos a temática das bem-aventuranças, foi um tempo muito especial, onde nós, nas nossas ministrações, durante todo o mês, falamos sobre as bem-aventuranças, Ontem eu estava aqui, peguei uma parte aqui do culto de jovens, e muito bom ver os jovens envolvidos aqui, falando sobre isso, foi um tempo muito especial, e hoje eu queria encerrar com uma palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, em Salmos, capítulo 16, versículo 11, nós já lemos bastante, durante todo o mês, Mateus 5, que são as bem-aventuranças, Então, você já com certeza no seu devocional também fez isso,
nas células. E eu queria que nós pudéssemos hoje encerrar esse mês, essa temática, falando sobre, né, a bem-aventurança ou ser feliz na jornada, amém? Quem crê que pode ser feliz na jornada cristã? Aleluia, glória a Deus, né? Às vezes a gente espera a felicidade, né, talvez, né, ao final da nossa caminhada, da nossa jornada, e obviamente nós vamos ter, né, uma felicidade imensa de estarmos com o nosso Senhor Jesus, mas hoje nós podemos entender também que há alegria e há felicidade na nossa caminhada, na nossa jornada em Cristo Jesus, né? E você pode desfrutar da felicidade, da alegria aqui nesse momento, nesse tempo, né? Porque não só somente dores. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, Salmos capítulo 16, versículo 11, vou ler na NAA. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Repita comigo, na sua presença há plenitude de alegria. Você crê nisso? Aleluia. À tua direita há delícias perpetuamente. Então, curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Jesus, nós sentimos a sua presença aqui, é tão real, é tão palpável, ó Deus, e nós queremos te honrar aqui agora com a nossa atenção. Queremos honrar o Senhor com tudo que temos, e agora a nossa mente volta-se a receber do maná do Senhor, do maná dos céus sobre nós. Pai, que possamos ser alimentados, que possamos ser alinhados, estruturados, Senhor, ó Deus, na sua vontade, no seu caminho, Senhor. Por isso eu oro em nome de Jesus, que a nossa mente esteja voltada a esse entendimento, que todas as distrações, Senhor, ó Deus, todas as preocupações, ó Deus, toda viagem que a nossa mente tenta fazer agora, nós declaramos, Senhor, e nós pedimos, Senhor, aquieta-se minha alma, que nós possamos entender, Senhor, e ser ministrados pela sua palavra, Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus, quem crê, diga amém, eu creio. Então o salmista vai falar aqui, né, algo muito especial. Ele fala que na presença, nos caminhos né, da vida, a presença de Deus, nela há uma plenitude de alegria. Irmãos, nós falamos então das bem-aventuranças durante todo o mês, falamos, né, sobre ser a promessa, né, que o Senhor nos deu com relação a ser pobre de espírito, a chorar, a ser manso, né, a ter fome e sede de justiça, a ser misericordioso, a ser limpo de coração, né, a ser pacificador, né, todas as 8 bem-aventuranças, a ser perseguidos, né, por causa da justiça, como o Ronaldo pregou quinta-feira. Então, todas essas promessas que Deus, que o Senhor Jesus colocou nas nossas vidas, né, diz respeito, e Ele diz algo que nos chama a atenção. Ele diz, vocês serão felizes, né, bem-aventurados, né, do grego makarioi, né, diz respeito a ser feliz, né, a ser pleno, e nós podemos viver isso ainda já nessa terra, nessa jornada nossa. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente vê 2 extremos. Nós vemos um grupo, né, as pessoas do mundo, né, crê que a felicidade está nas coisas, que a felicidade está nos bens, nas conquistas pessoais, no dinheiro, no status, né, e a gente olha para essas pessoas e fala, puxa, não é certo isso. Mas nós vemos um outro grupo de pessoas que né, são os beatos, ou aqueles, né, mais rigorosos, que olha, não, desse mundo a gente não pode esperar nada, desse mundo só há desgraça, só há tristeza, né, a nossa pátria está nos céus, e nós cremos nisso também, obviamente, mas né, não conseguem enxergar nenhum prazer nas coisas desse mundo, nenhuma alegria. Mas quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós vamos perceber que o estado de felicidade que Jesus nos prometeu é para agora, para esse tempo também. Então, se eu sou alguém que é pobre de espírito, eu vou ter a felicidade, né, a plenitude da alegria por ser isso.
por ter essa qualidade, se eu sou alguém limpo de coração, eu vou viver uma plenitude de alegria, que talvez o mundo não vai entender, certamente não entenderá, mas eu, no meu interior, vou viver essa plenitude. Então, eu posso ser feliz nessa jornada, que é a nossa caminhada cristã, amém? Você está entendendo? Então, na nossa caminhada, nós vamos viver alegrias. John Stott diz assim: a felicidade cristã não é uma promessa vazia, mas uma antecipação da glória que há de vir. A felicidade cristã, então, não é uma promessa vazia. Não é algo vazio, sem um entendimento, não é uma promessa em vão, mas não. A palavra de Deus nos prometeu que nós seríamos bem-aventurados, nós seríamos felizes. E talvez nós não estamos vivendo isso no nosso interior, porque nós precisamos ajustar algumas coisas nas nossas vidas. Talvez um entendimento errado leva-nos a uma crença errada e, obviamente, leva-nos a um caminho errado. Mas quando eu ajusto a minha mente, por isso a palavra de Deus diz: renovai a sua mente, por isso eu preciso ter uma mente renovada, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente nesse ponto eu vou conseguir ter a plenitude, o entendimento e desfrutar da vontade agradável, boa e perfeita de Deus. Mas enquanto eu estiver com a mente fechada, enquanto eu estiver com a mente em crenças erradas, ou vivendo uma inverdade, eu não vou desfrutar aquilo que a palavra de Deus me prometeu. E assim, irmãos, nós podemos viver promessas vãs de pessoas, de governos, nós podemos viver promessas de qualquer que seja a pessoa desse mundo, que não vai se cumprir. Mas as promessas de Deus não são vãs. As promessas de Deus são perfeitas. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente. E se eu não estou talvez vivendo a promessa de Deus na minha vida, não diz respeito a um erro de Deus, mas talvez um desalinhamento daquilo que eu estou fazendo. E eu quero trabalhar hoje isso, eu quero falar algumas coisas sobre como eu posso achar a felicidade na jornada. Você crê que nós podemos achar a felicidade na nossa jornada? Você crê que você não foi chamado só para ser saco de pancada? Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus, Senhor Jesus nos prometeu vida em abundância, E se Ele é o caminho, e se nós estamos nele, e Ele nos prometeu vida em abundância, Deus prometeu e tem para a sua vida também uma vida de vitórias, uma vida de felicidades. Amém? Você crê nisso? E como eu posso achar, e por que eu posso achar felicidade na minha jornada, na minha caminhada cristã? Primeiro ponto, é porque Ele é a fonte da alegria. Quando nós lemos aqui agora em Salmo 16, a palavra de Deus vai falar: na tua presença há plenitude de alegria. Se talvez eu não estou vivendo a alegria, o estado de espírito da alegria, talvez é porque eu não estou vivendo na presença. E entenda, irmãos, existem momentos das nossas vidas que nós vamos passar por lutas, dificuldades, luto, como a irmã ministrou aqui, luto. Talvez você esteja vivendo isso, e não é nada de errado, nós estarmos com a alma machucada, abatida, não. Mas a palavra de Deus nos fala que na presença dele há uma plenitude, há um estado de espírito de alegria. E isso é independente daquilo que as minhas emoções dizem. Significa que talvez eu esteja vivendo um luto, e é natural que no luto a gente se guarde, mas no meu interior, essa esperança, essa plenitude de saber que Deus está no controle, faz eu crer nesse salmo.
faz eu achar nele, né, a totalidade da alegria. E nós precisamos aprender isso. Na presença dele podemos achar a alegria plena. Na presença do Senhor nós podemos ser saciados nas nossas emoções, no nosso espírito, nas nossas decisões, na presença do Senhor. E sabe, algo que eu tenho falado para os irmãos, né, é que há uma promessa do Senhor que estaria conosco todos os dias. Todos os dias, você tem noção disso, irmãos? A todo momento, a todo tempo, né, em qualquer situação, em qualquer lugar, o Senhor está conosco, junto conosco. E isso deve transformar o nosso coração a entender que, puxa, talvez eu estou passando por um momento de luto, de dificuldade, mas eu sei quem está comigo. Ele está comigo. E nós precisamos achar nele, então. Primeiro motivo ele é a fonte da alegria. O Senhor é a fonte da alegria. Nós não vamos achar a alegria, a plenitude da alegria em outras coisas, irmãos. Talvez você já tenha buscado, tentado. Puxa, né, todas as coisas que esse mundo pode proporcionar a você, a mim, né? Puxa, eu quero ser, né, em relacionamentos. Quantos de nós, sabe, procuramos, né, em vão achar a felicidade em coisas, em pessoas. Lançamos todas as nossas expectativas num relacionamento, mas com o decorrer do tempo, aquilo não vai nos preencher totalmente. Lançamos em qualquer outra coisa, em esportes ou em qualquer outro, né, coisa que o mundo pode proporcionar, e nós percebemos com o tempo que isso não vai satisfazer o nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Existe um buraco no seu coração que só será tampado, preenchido pela presença de Deus. E quanto mais cedo eu e você entendemos isso, menos a gente vai bater a cabeça. Né? Porque às vezes a gente quer bater a cabeça, vai para um lugar, vai para o outro, daí o irmão muda de igreja, né? Sai de igreja, vai para outra, vai para cá, vai para lá, né? Muda de religião, muda de não sei o quê, e muda de casamento, e muda de carro, e muda de casa, e nunca está pleno. Porque tem um vazio existencial que só pode ser preenchido por Jesus. Ele pode preencher esse vazio que talvez você está vivendo. Essa talvez, né, esse vazio existencial, né, que você talvez esteja vivendo hoje, que talvez você não saiba mais. Puxa, falta algo. Às vezes a gente conversa com pessoas, falta algo. Né, eu começo, me empolgo, mas eu murcho. Quantos de nós já não passamos por isso? Começamos algo, começamos um trabalho, né? Começamos, sei lá, qualquer coisa, um relacionamento, e aquilo, né? Puxa, isso hoje vai dar certo, agora eu tenho certeza. Passa-se os dias, passa-se o tempo, né? E nós caímos na mesmice. Por quê? Porque existe um vazio no coração do homem que foi feito para ser preenchido por Jesus. Só por Ele. Como um filho que se sente seguro andando ao lado do Pai, nossa alegria e segurança estão somente na companhia de Deus. Você já percebeu, né? Quem é pai aqui sabe. Quanto o seu filho tem segurança, se sente seguro ao seu lado. Quanto você, né? Com coisas simples, aqueles que têm criança, né, nós temos, inclusive, né? Nossa igreja está cheia de bebê, aleluia, glória a Deus, e vai ter mais em nome de Jesus, amém? Mas assim, quando é pequenininho, aquela criança, ela se sente tão segura, e qualquer coisa que o pai faça é um motivo de alegria. Por quê? Porque elas entendem, elas sabem instintivamente, né, que a fonte da alegria está no Pai, está nos pais.
Isso deveria estar nos nossos corações também. Mas o pecado deturbou essa imagem. O pecado, né, transformou isso, apagou, quebrou. Mas sabe, irmãos, Jesus, ele não veio somente, né, para morrer, e Jesus não veio somente para, né, reconectar, mas Jesus veio te filiar novamente a Deus Pai. Veio te trazer novamente a paternidade de Deus, que foi quebrada no Éden. Veio novamente te reconectar, trazer novamente aquilo que foi perdido. Esse é Jesus. E somente nele eu vou poder achar toda a fonte da alegria. Amém? Spurgeon, ele fala uma frase que ele diz assim: a alegria do crente não depende do que ele tem, mas de quem ele é em Cristo e com quem ele anda. Nós precisamos fazer uma avaliação das nossas vidas. E de tempos em tempos a gente precisa reavaliar, né, companhias, reavaliar, né, os caminhos que estamos tendo, reavaliar o que nós temos sentido, o que nós temos, né, buscado, né, onde estão os nossos olhos. É uma avaliação que todo mundo precisa fazer. Você precisa fazer isso, né, porque nós conseguimos ajustar a nossa rota. Sabe? Uma leve inclinação da nossa rota, no começo pode parecer que não faz diferença nenhuma, mas ela vai começar a nos levar longe da presença. É como um avião partindo para um lugar, né? Uma leve desvio na rota, numa distância muito grande, pode não dar muita diferença naquele momento, mas conforme vai se estendendo, né, o desvio fica muito maior. Então eu e você precisamos fazer uma avaliação, né, das nossas vidas, dos nossos desejos, né, onde nós estamos focando, aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos almejando, para ver se em nós não há um caminho mau. O salmista ensina isso. Sonda o meu coração para que não veja um caminho, se há um caminho errado. E nós precisamos então fazer essa avaliação, né? A frase aqui que Spurgeon diz, ele mas quem ele é em Cristo e com quem ele anda. As pessoas que você tem andado têm te levado a mais próximos de Deus ou não? As pessoas que têm, né, te orientado, elas têm te levado para mais próximo de Deus? Aliás, né, as suas companhias, né, têm trazido e têm alimentado a sua vida espiritual? E como eu já disse aqui, já falei algumas vezes, eu precisei, né, mudar minhas companhias quando eu me converti, né, e é natural, né? Mas assim, se eu não cuidar do meu coração, a tendência é que eu comece, porque o coração nosso é assim, é enganoso. O coração nosso, ele deseja as coisas, né, a nossa carne deseja as coisas da carne. Então, eu e você precisamos constantemente avaliarmos a rota das nossas vidas. Puxa, será que aquilo que eu estou almejando hoje não é aquilo que vai me tirar da presença de Deus, ou já não está me tirando da presença de Deus? Será que esse sonho, esse desejo, não está me tirando do foco? Não está me desviando, né, do meu propósito? E será que talvez não é isso que tem me feito, né, viver na amargura, não ver a plenitude da alegria que o Senhor prometeu para a minha vida? Avaliação, irmãos. Sabe por quê? Porque se de dentro eu fui alcançado pela felicidade, pela presença, por aquilo que foi gerado pelo Espírito Santo, eu me desapego daquilo que está por fora.
É uma avaliação que nós precisamos fazer. Será que isso que eu estou vivendo hoje? E aí a gente começa a avaliar sonhos, metas. Aí a gente começa a reavaliar, amizades. A gente começa a reavaliar, puxa, será que isso está me levando para a vontade de Deus, para o centro da vontade de Deus, ou isso está me levando para fora da vontade dele? E isso é individual, irmãos. Por isso, existe uma fonte que vai trazer alegria para a sua vida. É o Senhor Jesus. Fora do Senhor Jesus, as alegrias e a felicidade são momentâneas, ou são mentirosas, são de aparência. Agora, quando eu estou no Senhor, eu tenho a alegria plena no meu espírito. Quando a gente olha para o exemplo, para a palavra de Deus, você vai perceber que homens de Deus, que não tinham nada, bem algum, que não tinham praticamente nada do que a gente tem, mas eram plenos, alegres. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta de Filipenses, estava preso, acorrentado. Mas essa carta, ela é chamada da carta da alegria. Porque Paulo constantemente fala, alegrem-se, me alegrei. Ele tinha um espírito alegre, mas ele estava acorrentado. Mas ele não era sujeito às coisas que estavam fora dele. Ele não era sujeito às condições no qual ele estava. Mas ele tinha no seu interior a certeza, a plenitude que o salmista fala aqui. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Deus está te chamando, talvez, a beber dessa fonte, que vai trazer uma alegria para a sua vida. Talvez você seja conhecido ou conhecida como uma pessoa amarga. Mas hoje você vai mudar essa história na sua vida, amém? Você vai começar a beber da fonte da alegria, que é Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso, nessa verdade? Porque então eu posso achar felicidade na nossa jornada. Porque Ele é a fonte da alegria. E nele há plenitude de alegria. Por que eu posso ser feliz na jornada? Na minha caminhada cristã também? Porque a jornada nos transforma. A jornada nos transforma. A jornada com Deus, a minha caminhada cristã me transforma. Hoje, eu, Leandro, quando olho há 10 anos atrás, eu consigo ver alegria. Porque hoje eu sou alguém melhor do que eu era antes. Tenho muito para melhorar, irmãos. Tenho muito para crescer, para ser lapidado, para ser ajustado. Mas quando eu olho para trás e vejo, puxa, o Senhor é bom, aleluia, glória a Deus, o que Ele fez na minha vida. Porque a jornada nos transforma. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, somos transformados de glória em glória. Então você precisa olhar para o teu passado e ver, puxa, se você está numa jornada com Cristo Jesus, se você está numa caminhada com Ele, você vai olhar para a sua jornada, você vai olhar para o teu passado e falar, puxa, Deus me restaurou de muitas coisas. Deus tem me transformado de muitas coisas. Eu já não sou, talvez, aquilo que falavam de mim. Porque a jornada nos transforma. O caminho é onde Deus nos molda. A felicidade não surge só de resultado, mas do processo de sermos feitos à imagem e semelhança dEle. Sabe, irmãos, o Senhor está te lapidando à imagem e semelhança dEle. Isso precisa gerar no seu coração uma alegria.
de sermos parecidos com Cristo, de sermos a imagem do Senhor, né? Você vai aprender mais para frente, talvez, puxa, pastor, hoje eu não sou ainda a imagem do Senhor. Ninguém é ainda, todos nós estamos, né, sendo moldados. Mas sabe, irmãos, olhe para o seu passado e veja o quanto o Senhor foi bom e tem sido bom no seu presente. E olhe para o seu futuro com esperança. Sabe, você já me ouviu falar aqui uma vez, né? Eu escutei do pastor Bill Johnson, ele fala que a esperança é a alegre antecipação do bem. Eu já me alegro, né? Uma pessoa com esperança é alguém que já se alegra, já recebeu o bem vindouro e por isso está alegre. Já é alguém, puxa, eu já recebi da bênção, ainda que a bênção não tenha tocado nas minhas mãos. Essa alegria precisa estar no nosso coração, e nós vamos ser transformados nessa jornada. Essa é a maravilha do Evangelho, irmãos, que nos transforma, né? E como Paulo fala aqui, somos transformados de glória em glória, e o caminho é árduo, sim, o caminho é penoso, sim, né? O caminho é difícil, sim, mas eu sou transformado, e quando eu olho para trás, eu vejo quanta coisa ruim eu já deixei de mim. Quanta coisa ruim já ficou para trás. Essa é a caminhada cristã. Por isso eu me alegro, por isso nós precisamos se alegrar. Irmãos, a gente vê, olha para crente que parece que, né, comeu um limão azedo. Fala de caminhada cristã, fala de vida com Jesus, parece que a pessoa fecha a cara, como se fosse uma desgraça. Irmãos, né, talvez a gente não tenha um entendimento, né, do que nós merecíamos. Porque alguém que foi salvo de algo terrível não consegue não se alegrar com a salvação. Por que nós não damos conta disso? Por que nós não se alegramos, né, por estarmos sendo transformados? A felicidade está no crescimento e não somente no destino, irmãos. Por isso, né, quando a gente senta nos nossos discipulados, nos nossos gabinetes, a gente olha para pessoas, e eu conheço algumas pessoas, né, desde o seu nascimento em Cristo, e, cara, como eu me alegro de ver pessoas crescendo na fé. Puxa, olha, essa pessoa era assim. Olha como está agora, o que Jesus está fazendo. Se eu que estou de fora, né, sinto uma alegria, quanto mais nós que estamos vivendo esse processo, irmãos. Mas parece que a gente se acostumou. Parece que é algo normal. Então assim, irmãos, cada vitória que você tem numa tentação na sua vida, você precisa dar glória a Deus. Fala, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado. Porque hoje, né, eu fui tentado, mas eu fiquei perseverante. Eu não, né, dei espaço para o diabo. Sabe, isso significa, porque em outros tempos talvez eu tivesse sucumbido, mas não, o Senhor me deu forças. Essa alegria precisa vir no nosso coração. E nós precisamos se alegrar nas pequenas coisas, nas pequenas vitórias que eu e você temos. Sabe, de ligar para alguém e falar de Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos passar a oportunidade de evangelizar alguém, numa ligação, numa conversa. E puxa, nós falamos de Jesus e essa pessoa ouviu e foi tocada, glória a Deus por isso. Eu me alegro nas coisas ordinárias, nas pequenas vitórias do dia. Eu estava conversando com o Jackson não está aqui, né? Ele comentando comigo que ele esses dias conversou com uma pessoa e pôde ter a oportunidade de falar de Jesus, e aquela pessoa foi tocada. Falei, puxa, glória a Deus por isso. Alegrar-se nessas coisas, irmãos. Puxa, eu, né, mandei uma mensagem para tal irmão que estava afastado, né, que estava lá sofrendo, e aquele irmão escutou e foi tocado.
puxa, isso precisa trazer no nosso coração uma alegria. E é essa alegria que o Evangelho proporciona para mim e para você. E se talvez eu não estou vivendo essa alegria, eu preciso reavaliar a minha jornada. Porque eu sou feliz, eu sou bem-aventurado na jornada. Porque ela me transforma. Porque eu consigo ser alguém misericordioso. Porque eu consigo, ser alguém pacífico. Porque eu consigo chorar pelo meu pecado e pelo pecado da nação. Porque eu sou alguém limpo de coração, que tem buscado isso. Essas bem-aventuranças dizem respeito à nossa jornada. Jesus, ele fala e ele promete as bênçãos para quem tem essas qualidades. Mas eu já sou bem-aventurado por vivê-las, elas agora. Entenda isso, irmão. Porque a jornada, a caminhada cristã nos transforma. Existe uma escritora, Borgilde Down, o nome dela. Ela viveu em 1890 e faleceu no ano de 1984. Eu não era nem viva ainda. Mas ela foi uma escritora e educadora norte-americana. Ela era praticamente cega. Isso não impediu que aquela mulher se superasse academicamente. E pensa, irmãos, numa época difícil, já por ser mulher e por ser cega praticamente. Mas a história dessa mulher, ela se formou na Universidade de Minnesota e mais tarde estudou na Universidade de Columbia. Quebrando paradigmas. Essa mulher acabou se tornando diretora de 8 escolas na parte oeste de Minnesota e em Dakota do Norte. Uma cega, numa época difícil. Ela escreveu 17 livros. Milagrosamente, em 1943, quando ela estava com mais de 50 anos, um procedimento revolucionário foi desenvolvido e ela finalmente restaurou grande parte da visão que lhe faltara durante o tempo que ela era viva. Essa mulher com 50 anos recuperou parte da visão. Sabe o que me chamou a atenção nessa história? É que ela sentia grande prazer nas pequenas coisas que passavam despercebidas para a maior parte das pessoas, como ver um pássaro voando, perceber a luz refletida nas bolhas de sua lavadora de louça, ou observar as fases da lua a cada noite. Ela encerrou um dos seus livros com essas palavras: querido Pai Celestial, eu te agradeço, eu te agradeço. Em 1982, 2 anos antes de falecer, aos 92 anos de idade, seu último livro foi publicado com o título Happy All My Life. Fui feliz a vida inteira. Sua atitude de gratidão permitiu-lhe valorizar as bênçãos e levar uma vida plena e rica, apesar dos desafios. Irmãos, sabe por que às vezes a gente não consegue ver alegria na vida? Porque nós estamos cegos espiritualmente. E como eu disse, a gente não consegue olhar para as pequenas bênçãos que Deus tem jogado sobre nós. Talvez você possa falar, puxa, eu precisava de um carro, de uma casa, eu precisava de algo grande, Mas sabe, às vezes o simples fato de você abrir os olhos pela manhã já é uma grande bênção. O fato de você poder respirar. Eu era voluntário no Erasto Guettner e lá eu via pessoas que não conseguiam respirar, irmãos. Que precisavam de uma máquina. O tempo todo. E se por um acaso acontecesse algum problema naquela máquina, não tinha o ar para ela.
Então, quando a gente começa a avaliar as nossas vidas, a gente começa a perceber que talvez a gente é ingrato em algumas coisas. Não é verdade? E eu digo por mim mesmo. A gente passa despercebido. Mas quando alguém que era cego tem a grande dádiva de Deus de voltar a enxergar, ela começa a ver nas pequenas visualizações a mão poderosa de Deus. Para alguém que foi salvo como nós teríamos que olhar, puxa, eu não merecia nada disso. Mas pela rica, infinita graça do Senhor, eu estou aqui e posso declarar o nome dEle. Sabe, eu acho que nós podemos olhar para as nossas vidas, né, e começar a achar alegria na nossa jornada. E nós percebemos que nós estamos muito melhor do que grande parte dos cristãos, né, que viveram antes de nós. Amém? Glória a Deus. Por que eu posso ser feliz na jornada? 3. Porque a jornada revela propósitos. Jeremias 29:11 vai falar assim: porque eu sei bem os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É uma promessa do Senhor para as nossas vidas. A jornada, a caminhada revela propósito. Sabe, irmãos, você talvez já ouviu, já cansou de me ouvir falar, né, sobre algo. Você não é um acidente. Sabe por que eu falo isso? Porque talvez na nossa mente possa ver, puxa, meu pai me negou, minha mãe não me queria. Talvez você tenha escutado isso da boca daqueles que tinham e deveriam ter te dado, né, todo esse apoio. Mas talvez você tenha escutado isso. Mas sabe, irmãos, o que eu aprendo é que você foi pensado, gerado, sonhado por Deus. Efésios 1:4 diz que você foi eleito nele antes da formação do mundo. Você não é um acidente, você não é, né, uma noite mal resolvida, não, você não é isso, irmãos. Você foi planejado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Deus te planejou. Ainda que você tenha escutado de pessoas que não deveriam ter falado o que falaram, Deus planejou você para um propósito. Você foi criado, desenhado, sonhado por Deus para um propósito específico, para ser um instrumento dele, para redimir, talvez, né, a sua família, para ser alguém, puxa, eu me levantei como o primeiro, né, cristão na minha família. Eu me levantei, né, ainda, né, esse ciclo na minha família, talvez, né, a história sempre cíclica, né, de alcoolismo, de droga, de tantas coisas erradas, mas não. O Senhor te levantou como alguém que vai parar esse ciclo. Sabe, irmãos, um propósito. E você vai descobrir isso, sabe como? Na sua jornada com Deus. Por isso, eu tenho alegria. Por isso nós temos alegria na jornada, porque ela revela os propósitos de Deus nas nossas vidas. Propósito na sua vida. E sabe, irmãos, o desconforto, ele descortina um novo propósito. Eu já contei a história da lagarta, né? A lagarta, ela tem um grande desconforto, né, dentro do casulo, mas esse desconforto vai fazer ela quebrar, né, e crescer, né, e sair como uma borboleta. Talvez o desconforto que você está vivendo hoje, né, seja algo te preparando para uma nova estação na sua vida. Você crê nisso?
né? Talvez esse momento que Deus te parou, né? Te travou, porque às vezes a gente olha e fala, puxa, é o diabo, né? Levantando-se contra mim, mas às vezes é o próprio Deus te parando. Deus te para um propósito. Você já ouviu falar aqui, né? Quando Paulo foi parado, né? E o Senhor não deixou ele para ir para onde ele gostaria de ir. Deus o parou para algo maior e melhor. Quem sabe Deus não está te lapidando, irmãos, para algo grande. E esse propósito você só vai atingir se você se sujeitar a essa jornada com Deus. Agora muitos de nós queremos abandonar a caminhada porque não temos no nosso coração, né, uma disposição a se sujeitar a Deus. E é mais fácil abandonar. É mais fácil abrir mão. É mais fácil partir, sair. Mas sabe, a jornada ela vai revelar propósitos, coisas que Deus deseja para cada um individualmente aqui. Peça discernimento para ver o propósito em cada situação, irmãos. Cada situação. Puxa, por que isso está acontecendo? Essa semana, né? Mais precisamente, foi quando? Foi essa semana, sexta, se não me engano, ou sábado. Eu orei ao Senhor sobre uma situação. Senhor, me dá discernimento. O que o Senhor quer ensinar? O que o Senhor quer mostrar? Por que disso? Discernimento, irmãos. E sou feliz na jornada também, porque, sabe, irmãos, é o quarto ponto, porque na jornada nós somos encharcados pela graça de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9 vai falar assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Nossa felicidade, irmãos, não está na nossa perfeição, mas na graça que nos purifica. Ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém é perfeito. Aliás, né, uma vez, né, quando eu conheci a Daiane, nós fomos se apresentar ao pastor Milton, né? Pastor Milton, aquele jeitão dele, né? Os irmãos aqui conhecem. Pastor Milton nos levou, né? Eu nem sabia que era crente de verdade, nem nunca. Me levou para a salinha lá e falou assim, tal. Daí ele falou assim, sabe, irmão, você sabe que só existiu uma pessoa perfeita nesse mundo, né? E eu, sim, pastor, sei. E essa pessoa casou com a pastora Viviane. Daí eu fiquei pensando, não era Jesus? Mas sabe, a grande realidade, irmãos, é que ninguém é perfeito, a não ser o pastor Milton. Mas todos nós precisamos ser aparados, alinhados. Mas sabe qual que é a maravilha da caminhada cristã? É que na caminhada cristã, na jornada cristã, a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas. E a gente percebe que, ainda que eu tropece, se eu me levantar e me apropriar dessa graça, ela está disponível ainda para me levantar novamente e me colocar no caminho certo. Graça de Deus, o favor imerecido do Senhor. O favor de Deus está disponível sobre cada um de nós aqui. Sabe, irmãos, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa aquilo que você fez no passado, não importa se você se lançar e se deixar ser encharcado pela graça, o Senhor restaura a sua vida. Se você se deixar ser encharcado pela graça de Deus, ela limpa. O sangue de Jesus tem poder para te limpar e te purificar de todo pecado. Não importa o que te aconteceu, não importa, né, a forma que foi. Se hoje você falar, Senhor, eu me
prio do seu sangue poderoso, Ele vai te lavar. O livro de Apocalipse fala: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Felizes são aqueles que lavam as suas vestes, que lavam-se, que se banham, né? Eu creio que está tudo conectado quando, né, a irmã falando sobre a água do trono e sendo derramado, né, o Eloísio falando, sabe, Deus está trazendo talvez um entendimento para nós como igreja, irmãos. Sabe, nos lava do pecado, nos redime, nos encharca a viver na plenitude dEle. Mas eu preciso entrar nesse lugar. E a graça de Deus está disponível hoje para a minha vida, para a sua vida. Hoje é o dia do Senhor sobre a sua vida. Não é para amanhã, não é depois que eu ficar velho, não, irmãos. É hoje o tempo do Senhor para a sua vida. É esse dia que o Senhor escreveu para mudar a sua história. Nós precisamos entender isso. Porque a gente vai empurrando com a barriga, às vezes, não, eu vou curtir a vida, né, eu vou voltar para Jesus, né, depois que eu, né, curtir tudo. Não, irmãos, hoje é o dia aceitável do Senhor sobre a sua vida. É esse momento. A proposta cristã não é faça para ser aceito, mas você é aceito, por isso você faz. Eu não sou salvo por obras, irmão. Ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo poder de Deus sobre as nossas vidas. E hoje esse poder está disponível para cada um de nós. Eu costumo falar que se Hitler tivesse se arrependido, a graça de Deus cobria todos os seus pecados. Ela está disponível para cada um de nós. Não importa o que você fez. Não importa o que você cometeu. Hoje o Senhor está te chamando para lavar as suas vestes. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio numa noite de restauração sobre a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé, chamar o time de louvor. Pai da Reforma, Martim Lutero, um dos pais da Reforma, né? Ele tem uma frase que ele diz assim: se nos concentrarmos em nossas obras, jamais teremos paz. Mas se olharmos para Cristo, teremos segurança eterna. Olhe para Cristo, irmãos. A gente às vezes olha para nós, para as nossas dores, olha para as coisas que o diabo colocou nas nossas vidas, olha para as pessoas. Você não pode, você não consegue, você não é. E a gente dá valor para todas essas tranqueiras. Mas sabe, você não é aquilo que o mundo pinta. Você é aquilo que Jesus falou a seu respeito. Esse é quem você é. Mateus capítulo 16, versículo 25. Jesus nos ensinou algo contraintuitivo, né? Quinta-feira o Ronaldo pegou uma palavra maravilhosa, irmãos, sobre o paradoxo da felicidade, das bem-aventuranças. Jesus nos ensina algo, né, que vai nesse paradoxo. Ele diz assim: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. O filósofo romano Horácio, ele vai falar uma frase, ele diz assim: seja qual for o momento com que Deus lhe tenha abençoado,
aceite-o com gratidão. Não adie as suas alegrias de ano para ano, para que, onde quer que tenha estado, você possa dizer que viveu alegremente. Eu acho que nós podemos entender o que o Senhor está falando no nosso coração. Eu creio que hoje é uma noite de restauração. Você crê nisso? Eu queria fazer 3 apelos aqui. Eu queria primeiro que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, que nós temos aprendido, é que quando nós se batizamos ou quando nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador, nós não estamos somente declarando aos irmãos dos nossos lados, que estão dos nossos lados. Nós estamos dando uma resposta espiritual, primeiramente ao Senhor, mas também aos anjos e demônios, porque é bíblico. A palavra de Deus vai falar, Jesus falando, aquele que me declarar diante dos homens, eu vou declarar ele diante de Deus. Eu queria fazer um primeiro apelo aqui. Talvez você nunca fez uma oração, ou nunca declarou com seus lábios, que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria te desafiar hoje a fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus. Alguém no nosso meio que nunca fez essa oração? Se houver alguém no nosso meio, eu queria que você levantasse a sua mão, que hoje deseja entregar a sua vida a Ele. Alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida a Jesus, fazendo essa oração, fazendo uma confissão pública de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém no nosso meio? Glória a Deus, ao fundo ali. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Há mais alguém? Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, eu queria que você tomasse um passo de fé. Eu queria que você viesse à frente. Nós vamos orar por você. Você pode vir à frente? E você, igreja, pode dar uma salva de palmas ao Jesus pela vida desses irmãos. Aleluia. 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 Queria fazer um segundo apelo. Você que precisa, glória a Deus, minha irmã, glória a Jesus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, aleluia, Deus é bom demais. Eu queria fazer um apelo, agora um segundo apelo. Você que está afastada ou afastado dos caminhos do Senhor. Puxa, eu fui crente, eu sou crente, eu me afastei, eu caminhei por caminhos tortuosos, difíceis, mas eu quero voltar hoje para a casa do Pai. Alguém no nosso meio que deseja se reconciliar com Deus hoje, reconciliar com o Senhor. Alguém no nosso meio, se tiver alguém no nosso meio, eu queria que você levantasse a sua mão. Puxa, eu quero me reconciliar com Deus, eu me afastei do Senhor. Me afastei dos caminhos, mas sabe, o Senhor está de braços abertos para te abraçar novamente. Há alguém no nosso meio que deseja se reconciliar com Deus? Aleluia, glória a Deus. Então eu queria fazer um terceiro apelo. Talvez você esteja vivendo uma tristeza no seu coração. Puxa, a jornada tem me trazido uma tristeza, pastor. Não deveria ser assim. E a jornada com Cristo é alegria, porque nele é a plenitude de alegria. Mas alguma coisa está desconectada, alguma coisa está desajustada. E eu queria orar com você também. Se essa palavra tocou em alguma vírgula balançou seu coração, puxa, é isso mesmo.
queria que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar por você aqui também. Eu queria te desafiar a viver hoje isso. Amém? Pode sair do seu lugar, venha. O Senhor está nesse lugar, Ele vai tocar na sua vida. Ele vai tocar no seu coração. Ele vai reajustar a rota do seu coração. Ele vai trazer novamente a plenitude de alegria que há sobre ti. Deus não te criou para uma vida de amargura, de tristeza. Não. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. A promessa do Senhor Jesus, do nosso Senhor. Vamos orar e vai ser ministrada uma canção. Nós vamos orar. Eu queria que meus irmãos pudessem orar com esses irmãos que vão aceitar Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Queria que os diáconos, os líderes me ajudassem em oração. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,
pode declarar essa verdade novamente. Você pode declarar para os céus, para os demônios que tentam tirar a sua paz. Comece a declarar essa verdade. Comece a expressar a alegria do Senhor e a sua força. Comece a clamar ao Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Ainda que os teus olhos não vejam, comece a declarar pela fé, pela fé, pela fé do Senhor. Sim, declare essa verdade. A Ti, Jesus, toda honra, todo louvor, toda nossa adoração, aleluia, aleluia, aleluia. Satanás não tem mais poder para tocar na sua alegria, amém? Que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Você crê nisso? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor. Uma noite de salvação, de alinhamento, Senhor. Uma noite no qual o Senhor derramou sobre nós da sua alegria. Certamente, Senhor, estamos sendo impactados. Certamente a nossa vida vai ser transformada, Senhor. Certamente entraremos no propósito no qual o Senhor desejou, tem desejado nas nossas vidas. Eu oro sobre cada um, que o Espírito Santo de Deus possa alinhar cada sentimento, que o Espírito Santo possa alinhar cada propósito, Senhor, para algo comum. O Senhor tem algo grande para Piraquara. Eu creio que o Senhor tem algo grande para esse bairro, para essa cidade, Senhor. Eu creio que o Senhor nos chamou não por acaso a esse lugar. O Senhor colocou pessoas aqui não por acaso, mas porque o Senhor ama esse povo. E nós vamos entrar nesse propósito, Senhor Jesus. Nós vamos entrar, se alinhar às nossas vidas. E como diz a canção, nós queimaremos, nós entregaremos a nossa vida, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Abençoa cada um aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pela equipe de louvor da Alcance Pinhais, Senhor. Abençoa a vida deles, Senhor. Oh Deus, somos tão gratos a Deus porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Jesus, pela vida desses irmãos tão preciosos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos deu tudo o que precisamos. Por isso, te agradecemos, Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Dá mais uma salva de palmas. Cumprimento o irmão da esquerda, da direita. Aleluia. Glória a Deus. Vá em paz, que o Senhor te guarde, te abençoe, te proteja, que te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.